Conforme anunciamos, nós estamos recebendo nos estúdios da Web TV o presidente do Pica-Pau Country Club, Wesley Silva dos Anjos, e o presidente do Conselho Deliberativo, advogado Bruno Ribeiro Ramos. Muito boa tarde para vocês, muito obrigado pela presença, viu? Nós que agradecemos. Boa tarde, Gerson, né? E essa oportunidade é muito especial para nós, né? Para a gente poder um pouco prestar esclarecimento ao associado, né? Nossa principal meta, né? Para tirar algumas dúvidas. Pois é, o município de Araguari retornou para a onda vermelha. Foi publicado ontem, segunda-feira, dia 5, um novo decreto. O prefeito Renato Carvalho Fernandes tem competência para autorizar algumas atividades. Aí eu pergunto, principalmente para o presidente, como é que está o funcionamento do Pica-Pau? O associado já pode desfrutar do clube em sua totalidade, ô presidente? Boa tarde, tudo bem, Gerson? Na verdade, eu queria aqui agradecer as lideranças municipais pela flexibilização e informar que o clube já está na sua atividade. Lembrando que devemos manter o protocolo de distanciamento, utilização de máscaras, não utilização de digital, mas o clube já está aberto das 6 às 19h45. Então a expectativa era grande, Wesley, não te cortando, para o funcionamento da academia, sauna, sinuca, tênis, a piscina aquecida, o parque aquático. Está tudo liberado com algumas restrições, é claro? Com certeza, inclusive a academia com agendamento para evitar o distanciamento, com a limpeza dos equipamentos pós-utilização, a piscina aquecida das 6 praticamente até as 20 horas, ou seja, as regras de contingenciamento devem ser obedecidas, nossa equipe está preparada para isso e o clube está aberto para o associado fazer a sua atividade física. Vai funcionar sábado e domingo? Até a presente data, acredito que até sábado, domingo até não. Sábado. Tá. Mas até sábado pode vender então a cervejinha, bebida alcoólica? Existe uns questionamentos que na verdade está aberto, mas nós estamos estudando. Mas independente, o associado pode frequentar o clube. Está aberto para o associado, estamos inclusive abertos para as negociações, estamos fazendo grandes negociações para que o sócio volte a praticar esporte, volte a ficar no clube. Ô, doutor Bruno, agora vai depender muito do associado, porque existe um plano de contingência, o senhor é bastante conhecedor desse plano, que deve ser seguido de acordo com os órgãos sanitários, né? Vai depender muito do comportamento do frequentador do clube. Gerson, é correto, né? Então, assim, a gente está atravessando por um momento crítico, né? Não quer dizer que a gente está numa onda vermelha, que existe uma grande flexibilização, né? Todos os cuidados são necessários, a população, né, deve observar e no clube não será diferente, né? O clube tem um espaço muito grande, né? Existem condições do associado observar isso com a segurança, com a devida cautela, né? Não tem a necessidade de aglomeração. Nós temos espaços, né, para a prática esportiva, onde na natação, com um distanciamento seguro, né? Para quem gosta de fazer uma preparação física, né? Isolado, de forma isolada, ou até de forma coletiva, de 2, 3, mas tudo observando o distanciamento, eu acho que o clube não seria um potencial em risco para colocar a integridade física do associado e de seus familiares que ali não participam das atividades esportivas. Então, depende única e exclusivamente, mesmo a gente estando na onda vermelha, depende de cada um, né? Não depende das autoridades, não depende de presidente do clube, não depende de presidente do conselho, não depende de diretor. Depende única e exclusivamente da segurança que é adotada por cada um, né, do cidadão araguarino, e em especial para aquele que quer fazer uma prática esportiva. Ele pensa com cautela, com segurança, ali tem 2, 3, eu posso com um distanciamento considerável, eu posso fazer a prática esportiva totalmente distante sem colocar em risco ninguém. Claro. Né? A aglomeração nesse momento tem que ser evitada. Se eu posso evitar de eu fazer o meu, como diz, né, a linguagem que usa no futebol, o meu racha lá, onde tem contato 2, 3, onde vai partículas de suor no outro, deixa eu fazer mais na frente. Sim. Né? Então vamos procurar fazer a prática esportiva. Lá no futebol não tem um condicionamento físico, onde aquele atleta faz isolado? Vamos procurar fazer isso, vamos fazer um toque de bola isolado, né? Um para o outro, distante, assim como no tênis, né? Assim como em outras práticas esportivas tem. Vamos procurar, nesse momento, a gente voltar gradativamente, de forma bastante moderada, para que esse risco
seja na linguagem jurídica lá, extirpado, né, de qualquer maneira, para que amanhã a gente volte, né, com a segurança, sem uso de máscara, e que fala assim, ó, tchau vírus, que vale agora é alegria e vamos curtir, né, Show esse corona. momento. Isso. Então, o prefeito Renato, inclusive, disse ontem que a onda vermelha é uma situação menos ruim. Ele foi feliz em dizer isso, porque nós não podemos, igual você disse, ô Bruno, descuidar. É preciso evitar aglomeração, não é? Justamente, né? A aglomeração, nesse momento, é uma coisa que ela tem que ser muito bem observada, né? Eu tenho pessoas, a gente tem que trabalhar, a vacinação está aí, né? A gente tem que procurar, a hora que a gente vê com bons olhos o resultado numa UTI, onde as UTIs começam a ser desocupadas, onde acontece uma necessidade de UTI, tem aquela disponibilidade, isso já, a partir do momento que isso começar a demonstrar, tem reflexo em todos os setores. Claro. Vai ter reflexo no comércio, vai ter reflexo no clube, vai ter reflexo na igreja, né? E isso tem que ser muito bem observado por cada um do nosso cidadão, né? Isso não tem jeito de eu falar, é o Bruno que vai determinar, é o presidente do clube que vai determinar. Não são as autoridades sanitárias. Isso tem que ser observado por mim, tem que partir de mim. Se eu tenho essa segurança, e desses mais de 100 mil habitantes que nós temos em Araguari, guarda essa segurança, com certeza nós seremos referência. É bom para todo mundo, né? Presidente Wesley, abril é o mês de aniversário do Pica-Pau. É um clube em constante crescimento e existia o TAC, o termo de ajuste de conduta a ser cumprido, atendendo aí o Ministério Público, o Corpo de Bombeiros. O clube teve que fazer aí investimentos vultuosos, investimentos pesados em rampas de acessibilidade, em reformas de sanitários, tudo para adequar às normas exigidas. Essas obras do TAC já foram concluídas, ô presidente? Gerson, inclusive eu queria agradecer aqui toda a diretoria, bem como os dois conselhos que passaram, que foi essa união deles que propiciou que fosse realizadas essas grandes obras. Ou seja, o TAC praticamente foi terminado em 21 de fevereiro, foi convidado o promotor para fazer a visita, estamos aguardando. Só tem uma grande definição a ser realizada, que inclusive você consta na pasta, que é a visibilidade dos setores, sim, que é a sim. Sinalização. Inclusive estamos aguardando com grande anseio essa sua ideia de sinalização do clube. Será colocada em breve, né? Se Deus quiser, né? Deus quiser. Então, mesmo em uma situação adversa, o clube continua fazendo obras, a manutenção não para. Presidente, as obras já concluídas neste período de pandemia, você poderia enumerar as principais para nós, por gentileza? Na verdade, Gerson, as obras que foram realizadas em época de pandemia desde o ano passado, praticamente só foram as do TAC. As do TAC e o bar, que foi uma oportunidade em consonância com uma situação que, na verdade, ninguém sabia o que ia acontecer. Pensava que ia ser pouco, curto prazo, só na época do frio, 3 meses. Falar, não, 3 meses está tudo solucionado. Né? Isso. Então, o que acontece? A única obra que não foi feita do TAC indiretamente, praticamente, foi essa. O resto foi manutenção e a do TAC. Outras obras nós fizemos com a ajuda de alguns patrocinadores. Sim, que, sem verdade, custo para o clube. O custo foi pouco, mas foi recuperado, como por exemplo o beach tênis, que nós tivemos um aporte muito grande por parte de um patrocinador e que nós tivemos que fazer um pouco de recurso. Mas esse recurso foi recuperado com patrocínios de outros empresários. Então, está chamando muita atenção, presidente, aquela pista de atletismo de saibro que está sendo feita, a pista de caminhada, o passeio ciclístico, naquela mata lá, que podemos dizer que foi um achado, né? Na verdade, Gerson, o clube é muito grande. O clube praticamente ele tem 650 mil metros quadrados, sendo dessa área apenas 10% era utilizado. Então, o que acontece? Até pela pandemia, nós precisávamos criar espaços alternativos para facilitar o distanciamento do associado. Sim. Então, imagina uma pista de atletismo onde você tem 400 metros com 5 raias, você tem 2.000 metros com um distanciamento muito grande. E o pessoal de Araguari, eles são muito esportistas. É muito interessante o tanto que as pessoas gostam de fazer esporte. E o Pica-Pau praticamente é isso. Ele transpira esporte. E nada melhor que a pista de atletismo. O Bruno tem uma frase naquele hino do Pica-Pau
que eu gosto muito, que diz o seguinte: joia do triângulo, tesouro nacional. E foi descoberta, inclusive, uma queda d'água no meio da mata. Pouca gente conhece, né? Você teve a oportunidade de já conhecer essa queda d'água também, né? É uma oportunidade, Gerson. Acho que uma das perícias judiciais que eu participei pelo município de Araguari, né, que nós fizemos um levantamento de área ali, que envolve a área de particular, com suposto dano causado pelo município, foi por aí, né, a gente teve que fazer uma visita muito grande naquela área, né, e a gente já conhecia o local, né, só que agora, né, na atual diretoria executiva, estão trabalhando para quê? Para que isso seja levado ao conhecimento do associado, né, se isso, não é como você disse no hino, que é uma joia, né, do nosso estado, o pica-pau, ele traz, os olhos brilham, né? Tem hora que o associado nosso não traz nos olhos o brilho que um visitante vem. Exatamente. O visitante, ele tem a ousadia de falar, muitas vezes a gente está no clube, está escutando, que a gente conhece a família Pica-Pau. A gente sabe quem que é pai, quem que é mãe, quem que é filho, quem que é neto, quem está ali no dia a dia, quem curte Pica-Pau, quem carrega Pica-Pau no sangue. Né? E é muito gratificante uma pessoa de fora, que você vê um sotaque, né, gaúcho, um sotaque carioca, um sotaque paulista, a pessoa, isso aqui vocês têm uma maravilha. E muitas vezes o nosso associado não dá valor. Não dá valor. Né? Muitas vezes o nosso associado prefere ir para a rede social, prefere debater contra o conselho, debater contra a diretoria, né? E não viver pica-pau, não saber a riqueza, né? Os detalhes que o pica-pau pode proporcionar. Então, é uma área que eu tenho pelo conselho, né, nós conselheiros, nós andamos conversando muito com a diretoria, não, assim, contrariando os decretos que eram impostos pelo Comitê Extraordinário do Estado, né. A gente estava fazendo pequenas reuniões com 2 membros do conselho, 3 membros, com 2 membros da diretoria, para não aglomerar tudo com distanciamento, porque a gente é preocupado durante esse período de pandemia, seja na questão financeira do clube, seja na questão patrimonial, a gente tem uma responsabilidade também, porque a gente tem que dividir esse fardo, né? Claro. Ninguém veio para a diretoria, né? Quando o Sebastião Cardoso fez o convite para cada um dos membros da diretoria, não foi lá pegar laço, não. Ele trouxe para participar com ele. Da mesma forma, quando eu fiz o convite para participar com o conselho, eu também fiz um convite, assim, não foi ninguém forçado, não. E a gente, então, quando a gente chega nessa situação, a gente tem que doar um pouquinho. Eu acho que todo mundo tem que doar um pouco. E a gente tem uma responsabilidade muito grande. Porque se der errado, aí tem que buscar um referendo no conselho, e o conselho referendou. Se der certo, beleza, tranquilo, todo mundo acertou. E é isso que a gente quer acertar, a gente não quer errar. Né? E tudo em benefício do associado. Isso. Não é? Tudo é voltado para o associado, porque ele tem parte do patrimônio. Né? Ele tem parte, seja o proprietário, seja o outro, na participação dele, ele tem, assim, né, de forma indireta, ele pode usufruir do clube. E a gente tem uma preocupação muito grande com essas partes que estão sendo noticiadas para que o sócio possa usufruir, a gente tem uma preocupação muito grande com o não sócio tendo acesso. Né? Mas essa questão do não sócio, um dano ambiental que pode ser causado ali, uma maldade pode ser causada, aí a gente pede, enquanto conselheiro, né, que agora que vem a público falar dessas riquezas internas que tem no clube, que o próprio associado não conhece, e hoje a rede social ela tem um alcance muito grande, o que pode acontecer? O não sócio, né? Do mesmo jeito lá que a molecada pula para dentro do clube e os nossos gerentes direto estão colocando para fora, a gente tem um risco de um não sócio entrar ali e causar um dano e causar um prejuízo enorme. A responsabilidade é muito grande. Muito grande. Então a gente tem que ser com muita cautela, né? É um cartão de visita, todo mundo tem curiosidade em ver. Quando se fala em cachoeira, um ciclista ele anda 50 km para conhecer uma cachoeira. E se você falar que tem uma cachoeira no perímetro urbano, dentro do Clube Pica-Pau, isso aí vai chamar a atenção, não é de um, de dois, de três, vai chamar a atenção de vários. E esse cuidado, realmente, o Conselho transmite à diretoria, porque esse Conselho tem que ser resguardado. O presidente Wesley, você concorda que a maioria dos sócios, então, não conhecem o Pica-Pau em sua totalidade? O pessoal conhece setorizado, vamos dizer assim? O pessoal fala muito que o Pica-Pau tem ilhas. Né? O que significa ilhas? Tem a ilha da sinuca, tem a ilha do futebol. E praticamente nós estamos tentando mostrar para o associado o que é o Pica-Pau, essa joia realmente. O Bruno falou muito bem sobre essa segurança, porque se você tem uma joia, você tem que cuidar.
E esse cuidado, na verdade, não é uma grande cachoeira, é uma cachoeira, mas é uma queda d'água, mas é muito bonita, é natural. E esse cuidado nós estamos tendo que ter, porque para frequentar essas áreas tem que ter toda uma regra, uma regulamentação, tanto para a proteção do meio ambiente, bem como do associado, bem como proteção de não associado entrar. Tá? Mas nós estamos fazendo um trabalho que deve começar agora no próximo mês, na mídia social, para que o associado realmente conheça mais o clube, conheça da onde que vem a mina d'água, da onde que vem aquela beleza, aquela água cristalina que todos nós usufruímos. Um clube com água corrente é muito luxo, não é? Igual o Bruno bem falou também, como nós estamos acostumados com o Pica-Pau, a pessoa que vem de fora encanta, porque é uma riqueza natural, é uma riqueza... Até a própria comunidade de Araguari, ela é bonita, ela é aconchegante, entendeu? Então, casa com a beleza do Pica-Pau, eu acho que é tudo de bom. Mas tem uma grande responsabilidade, sim. O Conselho sempre nos orienta, nós estamos sempre falando, e quanto maior a quantidade de área, mais responsabilidade nós temos. A quadra de futevôlei já está pronta? É um outro grande desafio, um grande anseio do pessoal do futebol. Praticamente já está cercada, praticamente já está colocando areia essa semana. Uhum. Eu pediria para a diretoria do Pica-Pau acelerar um pouquinho, porque o anseio é grande. E tem o beach tênis também, né? Além do beach tênis. Beach tênis, né? Que são atrações que muita gente que passa aí, igual o Bruno falou, muita gente não vai no clube, tem 2, 3 anos. Quando vão lá, parece que está em outro lugar, né? Fala, caramba, como cresceu esse Pica-Pau, né? Na verdade, quem lembra os bons tempos assim de esporte no Pica-Pau lembra de uma quadra de vôlei, que era ali perto, onde tinha uma sunset, tinha um bar, era muito movimentado pela moçada, por mulheres, por adolescentes, por estudantes. E nós estamos retornando isso agora com o beach tênis. Tem a peteca também, né? Que ali vem a peteca e o beach tênis. É verdade que a represa do Pica-Pau, ela está com um problema de vazamento de água e precisa ser arrumada aí o mais depressa possível, presidente? Sim, na verdade, nas gestões anteriores foram solicitado um laudo técnico e um parecer. Esse parecer detectou que existia um pequeno problema e nós monitoramos semanalmente. Realmente existe uma evasão de água na lateral, mas a profundidade dela, que nós levamos outros técnicos, ela já está bem sólida. Mas ela requer realmente um reavivamento daquele setor. Um reparo para evitar problemas Isso, futuros, tanto para evitar problemas, também para o crescimento do clube. Sim. Estivemos com diversas reuniões com o Conselho, mostrando projetos, mostrando planejamentos, e estamos na ânsia de poder dar o pontapé inicial ainda esse ano. Bom, nesse período a arrecadação caiu. Nós vamos saber daqui a pouquinho como é que está sendo feito a negociação com o associado. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o presidente do Pica-Pau, Wesley dos Anjos, e o presidente do Conselho Deliberativo, o advogado Bruno Ribeiro. Olha, nesse período a arrecadação caiu, não só do clube, mas de toda a empresa, de todo o segmento. Eu pergunto para o presidente, o clube, você disse no início, está negociando com o associado. Deu desconto nas mensalidades? Qual foi esse tipo de negociação, Wesley? Realmente a pandemia é uma situação que ninguém esperava, está todo mundo aprendendo. E nós também da diretoria, alinhado com o conselho, com explicações, nós também temos uma responsabilidade em relação aos familiares dos funcionários. Então nós ficamos praticamente tentando fazer a sobrevivência do clube no mínimo. Então este ano praticamente é inviável, porque nós não vamos aumentar, já deve estar saindo o carnê de maio aí, não vai ter um aumento no de maio, e o desconto praticamente é inviável, porque financeiramente o clube está também, como o próprio associado, também está passando por dificuldades.
Mas as flexibilizações também nós estamos fazendo. Exemplo, nós não estamos cobrando multa, nós estamos tentando fazer com que o associado pode parcelar até em 12, até em 6. Estamos renegociando as renegociações do ano passado. Ou seja, associado, queremos que você participe do Pica-Pau, queremos a sua adimplência. Vá no clube, vê o que é melhor para você. Nós vamos tentar ajudá-lo a se tornar adimplente e um grande frequentador. Ô Bruno, porque você como presidente do conselho e com a experiência de vida que você sabe muito bem que não tem como o Pica-Pau funcionar como muita gente está dizendo, eu quero 50% de desconto, eu não estou indo no clube, mas a pessoa tem que conscientizar que a manutenção do clube é caríssima, que os serviços internos continuam, que os compromissos de boletos não param, quer dizer, é uma máquina que vai girando, então ninguém pode deixar também de fazer o pagamento do clube. Né? Não tem como fazer uma coisa, dispensar a mensalidade do clube, caramba. Gerson, vamos tratar o clube como aquela deusa lá do direito, aquela balança. Né? Nós temos de um lado da balança o associado, que está passando por um período crítico, né? Um período de dificuldade. Todo mundo né? Sacrificado. A gente sabe. O lazer, ele está ficando a parte, eu prefiro cuidar, eu tenho que cuidar da minha família, o lazer vai ficar para o segundo plano. Amanhã eu vejo se eu retorno, se eu não retorno, infelizmente. Né? As associações estão protegidas lá pelo Código Civil, artigo 53 até 61, se não me engano, né? Que trata das associações. Ninguém é obrigado a se filiar em associação, aderir. Mas a partir do momento que eu adquiro uma cota, né? Existe uma norma estatutária, eu tenho que cumprir ela. E do outro lado da balança, nós vamos colocar o clube. Eu não posso colocar a saúde financeira do clube em dificuldade. Eu dou um desconto de 50% aqui e trago um prejuízo, coloco a saúde financeira do clube numa UTI. Claro. Isso não adianta. Né? O que tem que ser cautela? Nesse momento, existem alguns associados que colocam em xeque a conduta da diretoria, tem alguns associados que colocam em xeque a conduta dos conselheiros numa possível omissão, mas não é dessa forma que a coisa procede. Né? O papel do conselho é limitado. Muitas vezes nós não temos esses poderes. Como a diretoria não concede um desconto considerável, porque o clube está fechado, eu posso dar um desconto, as despesas caiu para 50%. Consequentemente, a inadimplência também está 45%, Exatamente. 40%. Então, uma coisa não mensura a outra. Né? Não tem venda de consumo, seja na loja do Pica-Pau, não tem venda de refrigerante, suco, salgado no bar, não tem aluguéis. Você entendeu? Então, o clube está vivendo de receita. A receita ainda tem um agregado que é a inadimplência, que é muito grande. Nós, do Conselho, nós reunimos com a diretoria, né, com essas pequenas reuniões, nós trouxemos uma sugestão para o clube que foi prontamente atendida. Nós pedimos ao presidente, aos diretores administrativos, numa das reuniões, que colocassem 2 funcionários fazendo um teletrabalho, chamando o associado, vem negociar, nós não queremos te perder, mas nós vamos negociar, nós vamos te ajudar, nós vamos fracionar o seu parcelamento dentro da sua condição financeira, onde eu possa arrecadar esse desconto e aí talvez eu consiga alguma vantajosidade para quem está em irregularidade. E surtiu efeito. Mas assim, não é aquele efeito esperado, né? No primeiro momento, né, presidente, foram, parece, 115, aqueles casos mais complexos de inadimplência, foram 115. E para tristeza do Conselho, dos 115 que alguns assumiram o compromisso, não, eu vou no clube então negociar, não compareceu nenhum. Não foi nenhum. Quer dizer, é um trabalho onde conselheiros saem do isolamento familiar, vão para o clube, procura ajustar uma forma de mitigar essa inadimplência, né? O clube, a diretoria se dispõe a fazer esse chamamento, colocar os funcionários, né? Quer dizer, nós temos no clube hoje, né? O Conselho apurou, nós temos uma grande inadimplência, mas essa inadimplência vem antes da pandemia, ela não é da agora, né? E isso aí que o clube conta com a receita de 2019, que o clube também não quer cancelar lá na forma do estatuto. Atrasou 2 meses, mensalista, vamos cortar seu direito. Não, nós estamos postergando isso aí, esperando que venha. Né? Dialogando, procurando todas as maneiras. Mas também, isso é muito difícil, o clube tem acesso a documentos, né? Existe alguns associados que vão para redes sociais
Eu até, né, estou disposto a comparecer junto com alguns membros da diretoria. Vamos lá, você que está na rede social, falando mal, né, da diretoria, falando mal do conselho, vamos lá, vamos ter uma análise dos documentos, sem tirar cópia de documento que é gravado com sigilo, vamos analisar a realidade e faça depois um juízo de valor. Sim. Ver se o conselho está omisso, a diretoria está com descaso, né? Que a gente tem que mostrar para o associado, assim, está lá no estatuto, que ele tem que ter direito de analisar documento, mas não é apresentar documento na rede social. Lá fala que ele tem acesso irrestrito. Aí até durante a campanha do conselho surgiu lá assim, tem que acabar com essa cláusula de contratos com cláusula de confiabilidade. Pera lá. Até no poder público tem contratos que são de autoria própria, que eu não posso dar um modelo que um terceiro vai criar e vai quebrar aquela singularidade no contrato. Então, nós não temos contrato daquela forma, que é um estatuto também, que, me desculpa a palavra aqui, assim, deu dar tempo da Coca-Cola com rolha, né? Que precisa uma assembleia urgente para a gente superar várias inconsistências, né? Para melhorar o nosso estatuto. Mas, em contrapartida, trazer esse sócio, para que ele possa analisar tecnicamente documentos sem reproduzir cópias, sem colocar documentos de forma maldosa na rede social, mas que ele tenha uma análise, mas que essa análise dele, a hora que vê que não existe erro, seja da diretoria, que não exista omissão do conselho, mas que ele dê o aval dele, falar, fui lá, analisei e realmente não existe coisa errada. Fui lá, analisei, existe coisa errada, mas eu, como associado, quero dar minha parcela de contribuição para melhorar e não ficar chicoteando. Exatamente. Ô, presidente Wesley, nesse período de pandemia, foi preciso demitir funcionários ou não? Infelizmente, o clube teve que fazer demissões e ainda realiza. Primeiro mês, segundo mês, nós fomos tentando postergar. Mas o que nós fizemos? Nós pegamos as pessoas que já eram aposentadas, olhamos a família de cada associado e falou assim, você tem condição de andar sozinho. Sobreviver então, sem... é melhor você ficar com a sua aposentadoria, mas ganhando, do que um funcionário que não. Então, nós estamos tentando proteger, sim, o nosso funcionário. Porque é o grande... ele é o grande talento, é a grande joia do clube. Isso. Tá? Hoje o clube tem quantos colaboradores, Wesley? Hoje nós estamos com em torno de 115 a 116 colaboradores. Mas eu queria falar também uma coisa muito interessante que o Bruno falou, aproveitando, viu, Gerson? Nós somos funcionários do associado, então nós temos que prestar conta com ele. E a rede social, como bem dita pelo Bruno, às vezes uma palavra mal colocada pode ter interpretação diferente. Então o que nós fizemos? Colocamos diretoria responde. Então o associado quiser qualquer coisa, tem lá o picapau.jurídico@gmail.com. Faça sua solicitação, que praticamente a diretoria, eu me coloquei como eu mesmo vou fazer, vou até receber um rapaz essa semana, eu faço questão de receber pessoalmente para te explicar. E vem ensinar a gente, às vezes, alguma coisa que nós estamos fazendo. Mas nós estamos tendo muito zelo. Inclusive, mais uma vez, eu queria ver em público aqui, agradecer a diretoria que faz as suas doações. Muita coisa o associado não fica sabendo pelas doações que o próprio diretor faz. Por quê? Por causa que o trabalho é muito grande. O trabalho dele é muito grande. Então, a parte financeira e contábil do clube funciona de forma transparente, conforme disse o presidente do conselho aqui, o advogado Bruno. É feita uma prestação de contas ao Conselho Deliberativo, por exemplo, bimestralmente, semestralmente, Wesley? Uma coisa que eu queria parabenizar essa gestão também é porque nós conseguimos, com muita dificuldade, do dia 20 até o dia 25, 26, tá? Entregar o balanço contábil financeiro com todas as CNDs para o associado no site do clube, com o balancete e balanço, tá? Assinado por mim pela parte financeira e pela contabilidade, além das CNDs, entregando também uma cópia para o conselho. Ou seja, deixar bem aberto que todos os números que nós realizamos está documentado, nada à parte, tudo documentado. Isso é um grande trabalho dessa gestão atual. Isso é muito importante, você está acabando de dizer aí, porque o Bruno pode afirmar que o Conselho
ele caminha com a diretoria? Porque muita gente pensa assim, o conselho agora vai fiscalizar, mas a diretoria não está fazendo nada errado, a diretoria está prestando contas ao conselho, quer dizer, o sócio tem que entender isso, que a coisa é feita de forma transparente, né, Bruno? Correto, Gerson. Esse conselho, né, que tomou posse em 2020, né, tem uma gestão até 2023, trouxe uma roupagem diferente, né? Ou seja, o conselho, ele teve muito êxito, né? A diretoria já flexibilizou muitas situações para o conselho. Vou te dar um exemplo, né? A partir do momento que nós tomamos posse, todos os meses, né, a própria diretoria está fazendo valer o estatuto. Ela publica os dados contábeis na plataforma, né, na página oficial do clube, e aí eu te pergunto, quantas análises técnicas, estou falando técnicas, sem maldade, quantas análises técnicas, quantas visualizações foram lá e viram as contas do clube? Está lá, no padrão oficial. Transparente. Está assinado pelo contador, está assinado pelo presidente do clube, está assinado pela diretoria financeira. O sócio não vê, o sócio não participa. O conselho criou, a diretoria, através de um requerimento do conselho, criou uma aba na página oficial do Pica-Pau, uma aba para o conselho. Nós estamos publicando todos os atos do conselho, todos os atos, todos os ofícios que são encaminhados para a diretoria, o que a diretoria, os expedientes que a diretoria encaminha. Quantas pessoas visualizaram isso? Entendeu? Então, assim, o sócio cobra muito, mas é uma participação dele pesada. O clube hoje é uma das maiores empresas de Araguari. Então, eu acompanhar a rotatividade do clube, entendeu? Ela é muito grande, eu não acompanho. Eu prefiro pensar uma situação negativa, outra situação negativa, e os pontos positivos, que são muito maiores. Muito maiores. Muito maiores os pontos positivos. Né? Então, assim, eu acho que o associado tem que participar mais. Participar mais, eu não falo mal da minha casa. Para muitos sócios, para mim, pelo menos para mim para muitos sócios, o Pica-Pau é a segunda casa. Claro. Se eu não estou na minha casa, final de semana, pode ter certeza que eu estou no Pica-Pau. Seja incentivando uma competição de futebol, seja incentivando um campeonato de tênis, um campeonato de natação, tomando minha cerveja com os meus amigos, tudo com as devidas cautelas, né? Nada de excesso, né? Então, assim, eu curto Pica-Pau, eu vivo Pica-Pau, né? Então, o associado traga essa crítica construtiva, participe do Pica-Pau, né? Não vamos denigrir nossa casa, não. Ajuda a construir e a não destruir. É o melhor, você entendeu? Se tiver errado, nós já passamos por tantas provações, né? São denúncias no Ministério Público, né? São denúncias nos órgãos de controle aí, das associações civis, e aí requer trabalho, requer desgaste, né? São justificativas. A gente tem que sair do trabalho, você tem que sair do convívio familiar, muitas vezes para atender uma demanda que não precisava. Sem procedência alguma. Sem procedência alguma. Mas é que né? as pessoas do tipo assim, quanto pior, melhor. Então existe isso em todo lugar, infelizmente. Presidente Wesley, nas redes sociais, alguns associados falam que o clube compra produtos de diretor e até do presidente. Isso procede? Não, na verdade é o seguinte, Gerson, boa pergunta, até legal, porque é bom o associado ter conhecimento. Porque nós, da diretoria, bem como do conselho, somos funcionários que estamos olhando o clube para o associado. Então é um maior zelo. Então isso aí é uma responsabilidade muito grande. Eu vou falar por mim, tá? Queria que todo associado soubesse que eu fui convidado em 2004 ou 2005 pelo senhor Luiz Alves, grande presidente do Pica-Pau, grande amigo. Tá? Um abraço a toda a família, que eu considero muito. E eu fui como diretor administrativo. E como diretor administrativo e técnico, que eu trabalho na área de logística e de TI, eu vi que o clube não tinha muita gestão. Então nós começamos a controlar. Eu praticamente dei e desenvolvi gratuitamente, formei a equipe, que na época que tivemos que contratar um gerente administrativo e treiná-lo, que era o Calil, falecido. Um abraço à família. Nós treinamos ele para controle de estoque, para controle de gestão, para saber o resultado de cada setor, como futebol, tênis, ou seja, ter uma administração, uma gestão. Então eu fiquei 3 anos doando esse sistema sem custo nenhum. Quando veio a outra diretoria, que eu acho que foi do Jair, não sei se foi o Bonolo, eu falei, tá aqui, passei os dados, vocês querem continuar?
Ah, vocês querem continuar? Eu não posso agora, porque eu não estou aqui dentro, eu não posso dar gratuitamente. Se vocês quiserem, eu estou tirando o sistema, mas vocês podem ficar aí. Não, nós vamos querer sim, nós vamos querer o sistema, vamos querer controle. Aí eu falei assim, então tem que ter, eu não vendi o sistema, eu dei o sistema e só tive a manutenção. E essa manutenção é para o nosso funcionário da minha empresa pudesse ir lá continuar fazendo o trabalho, que eu fui seguir minha vida. E aí veio todo esse tempo, não sei quantos anos se passaram, me convidaram novamente para participar da diretoria, como vice-presidente ajudando o Sebastião. Tá? E o que acontece? Eu vi também que o clube precisava de mais gestão. Então, o que nós fizemos? Nós tínhamos um grande desafio que era fazer o TAC. Lembro bem aqui, gente, que esse TAC foi feito mais uma vez com doação e trabalho das diretorias e dos conselhos. Obrigado, Bruno, mais uma vez. Por quê? Por causa que o associado paga manutenção, não é obras. Não houve aporte nenhum de capital. Então, o que nós fizemos? Eu cheguei no clube e falei assim, cara, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de renda, nós precisamos de gestão. O que foi feito? Nós fizemos uma grande obra no clube, que eu acho que revolucionou um pouco a administração do clube, que foi o cartão. A implantação do cartão de consumo, né? O que o cartão de consumo faz? Nada mais, nada menos que ele tirou o dinheiro do clube. E com isso nós tivemos uma gestão mais afinada. Lembrando que esse cartão, pode olhar inclusive lá em todas as contabilidades desses anos da última diretoria que eu participei, não houve custo nenhum. Olha os sistemas que nós demos gratuitamente para o clube. Nós demos o cartão de consumo de graça, nós demos o cupom eletrônico, que era na maquininha, que era um custo alto, nós fizemos gratuitamente, fizemos sistema de imobilizado. Hoje nós estamos já fazendo um trabalho de migração. Nós queremos deixar o clube para cada diretor que vai entrar, que está aqui, tantas mesas, tantas cadeiras. Então esse software foi feito e está sendo feito o desenvolvimento ainda, gratuitamente. E inclusive uma grande obra que nós queria agradecer aos diretores administrativos, que é a controladoria. Nós montamos uma controladoria dentro do clube. E o sistema foi feito pela minha empresa gratuitamente também. Então todas essas gratuidades são as nossas doações. Entendi. Em referente aos outros diretores, o Pica-Pau, até por orientação do conselho, tem que se fazer cotação. Então, todas as compras são realizadas cotações, no mínimo 3. Independente, é feita essa cotação e é documentado. Então, qualquer dúvida que tiver em compras, é mostrado para o conselho, bem como o associado pode fazer. E outra coisa, pode ligar no Diretoria Responde, né? Pode mandar o e-mail Diretoria Responde, nós vamos apresentar toda a documentação. Então, eu só queria ficar bem claro que essa diretoria doa sim. Eu, pessoalmente, eu fiz todas essas doações de sistema, que para mim é um orgulho, porque eu gosto do Pica-Pau. É igual o Bruno falou, realmente, foi onde meus filhos foram criados e eu participo muito lá, é a minha segunda casa. Eu quero saber dos dois, do presidente Wesley e do presidente do Conselho Bruno, vocês são a favor da eleição direta para a diretoria do Pica-Pau? Gerson, pelo Conselho, eu sou muito cauteloso nesse assunto. Né? É um assunto que requer cuidado, é uma responsabilidade muito grande, né? Em deflagrar um processo onde o presidente do clube seria escolhido de forma direta pelos associados. Essa é uma proposta que eu deixo bem claro que eu não sou a favor. Né? Sou a favor de algumas mudanças no estatuto, né, para tirar algumas normas restritivas que tem, aquela situação do presidente da diretoria ter passado pelo conselho, pela diretoria, isso tudo a gente pode superar com bastante conversa. Né? Agora, a eleição direta, a maioria dos clubes que implantaram, né, fecharam suas portas. Porque é uma situação... Tem exemplo? Eu sei que Belo Horizonte tem, Goiânia tem, assim, já foi feito um estudo, eu não posso te falar nomes, mas existe situações. O Vasco da Gama é um exemplo. É um exemplo típico lá de tantas demandas, vai fazer uma eleição para uma presidência, são 15, 20 demandas impedindo, os reflexos são lá, mostra aí, né? O que aconteceu? Segunda divisão, né? Então é notória a situação. Então, assim, é uma proposta que o associado, que guardou com carinho, as duas chapas lá que participaram da disputa do conselho, né?
na chapa 1, que foi encabeçado pela minha pessoa, não tem essa proposta. Sim. Mas eu não desrespeito a vontade do associado, não. Se o associado quer colocar o clube para uma eleição direta, eu coloco esse assunto numa pré-assembleia, mostrando os resultados pós e contra. Certo. Na época oportuna, quando pudermos reunir com um número considerável, que a gente tem que fazer uma assembleia, no mínimo, 1/5 dos associados. A gente tem que levar ali para dentro, mínimo 500 sócios. O presidente entende que é preciso ouvir o associado. Isso é uma coisa que não pode ser deliberada assim. Eu não posso atender vontade de 2, 3, 4, não. Então tem que ser a maioria, eu tenho que convocar lá um número considerável de associados para discutir isso. Primeiro, nós temos que mudar o estatuto. Quem coloca o presidente pela forma direta é o associado. E aí nós temos que colocar o artigo lá do Código Civil que fala, se eu coloquei, eu tenho que ter poderes para destituir. Exatamente. Se eu faço uma má gestão, eu não vou ficar 3 anos no clube, não. Eu corro o risco de eu ficar 1 mês. Exato. E outra também, é um clube considerável, não é uma joia de Minas Gerais? Então, não é que eu vou chegar lá associado assim e vou pegar uma presidência, não. Quais são as garantias que eu vou dar que eu vou ter uma boa gestão? Eu tenho que dar uma garantia para o quadro de associados que, se eu negligenciar aqui, se eu for imperito, se eu for inconsequente, se eu quebrar um clube, o que eu dei em garantia para me salvar esse patrimônio? Porque eu coloco, é muito fácil colocar, e muitas vezes é difícil retirar. E o clube é apolítico. Justamente. Está lá que é proibido campanha política dentro, né? Tem toda uma cautela, aqueles que são candidatos partidários aí nas eleições municipais, federais, estaduais, eles têm que se licenciar do clube. Né? E outra, o clube hoje, como eu falei agora há pouco, é uma das maiores empresas de Araguari. Grande. É um patrimônio, eu lido com um patrimônio muito grande. E aí? Qual a segurança que eu vou transmitir para os associados? Então isso tem que ter muita cautela, a gente não pode falar assim, vai ter eleição direta daqui 3 meses, 4 meses, não, é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada. Muito bem pensada, né? Pessoa do Bruno, presidente do conselho, eu, contra, mas é uma questão que deve ser explorada, muito bem trabalhada, para que não possa colocar em risco um patrimônio. Claro. Porque nós temos aí situações em clubes em Araguari que estão fechados, que tem um patrimônio que vai a leilão. Por quê? Dificuldade. E nós não queremos que o Pica-Pau entre numa dificuldade dessa e feche amanhã, porque lazer em Araguari são poucas situações. Nós não temos práticas esportivas na cidade, tem a pandemia que está assolando, nós não temos os campeonatos amadores, uma dificuldade muito grande, nós não temos campeonato de salão na segunda-feira, o ginásio está praticamente pronto, nós não temos. Agora, pensa, um Pica-Pau fechado por má gestão. Então é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada e o associado tem que pensar de cuca fresca, tranquila, se compensa ou não ter uma eleição direta. Wesley, qual a sua visão a esse respeito? Você comunga com o presidente Bruno, presidente do Conselho? Na verdade, Gerson, se você tiver uma boa gestão e um conselho muito forte, igual o Bruno falou, vai fortalecer o conselho ou o associado, porque não é muita responsabilidade dar poder, por dar poder. Então, nós estamos desde o ano passado estudando a alteração do estatuto. Igual bem o Bruno falou, algumas coisas pontuais, que nós vamos definir bem a regra do jogo dos aumentos, alguns itens que atrapalham a boa gestão de acordo com a LGPD hoje, que é de Lei de Segurança de Dados, entre outros. E um dos temas que poderiam ser utilizados seria esse. Mas o que tem que ser feito? Tem que ser com cautela. Nós já tem uma pesquisa no aplicativo do Pica-Pau, gente. Façam essa pesquisa, nós estamos querendo ouvir você, mas não significa que nós vamos realizar. O Bruno foi bem prudente de falar que é o seguinte, façamos uma pré-assembleia e não significa que o anseio vai ser atendido, porque nós temos uma grande responsabilidade. Mas já está no aplicativo do Pica-Pau, faça sua pesquisa lá, que tem um dos itens, você é a favor ou não, porque às vezes a maioria do associado é contra. Então nós estamos desgastando, entendeu? Na verdade, nós estamos trabalhando para o associado. Só que nós temos zelo e temos responsabilidades. Isso requer tempo, evidentemente. Doutor Bruno, essa diretoria finda o mandato agora dia 31 de dezembro. E cabe ao Conselho, então, eleger a nova diretoria, né? Isso mesmo, Gerson. Tá findando mais um mandato, né?
e o Conselho tem um compromisso, né? Nós temos aí já um certo tempo, né? O Conselho, quando ele era eleito, muitas vezes alguns associados que faziam parte do Conselho se licenciavam e havia uma mescla, né? Vários conselheiros assumiam cargos de diretores e alguns associados vinham e somavam e fechavam a chapa, né? Esse ano, com o atual mandato desse conselho, nós temos o diferencial, né? Qual seja, nenhum dos meus conselheiros, né, que compõem o meu conselho 2020-2023 deixará os cargos de conselheiro para assumir diretoria. Tá. Isso é um compromisso de campanha. Compromisso e registrado em cartório. Eu tive a cautela de registrar. Até porque a chapa apresentada para o conselho, se um conselheiro vir me integrar uma chapa lá, a chapa está impugnada. Isso foi um compromisso. Como bem eu falei no início, né, da nossa conversa, eu falei, ninguém vai para um conselho, ninguém vai para uma diretoria arrastado, à força, algemado, amordaçado. Ninguém vai. Vai de livre, espontânea vontade. E o primeiro compromisso que eu passava, eu falava assim, o conselho não desfaz, ele não parcela, ele não vai ficar faltando partes dos membros. Aceita participar comigo? Aceito. Então agora é diferenciado. Está na hora agora de um grupo de associados se unirem, montar uma chapa. Vamos lá, vamos montar uma, duas, três, vamos demonstrar, assim, vários. O meu sonho, Gerson, é que tivesse 5, 6 chapas. O meu sonho é que eu pudesse colocar num domingo à tarde, ou num sábado à tarde, ou num domingo, acho que um domingo de manhã, dentro do Salão Nobre, o candidato A, o candidato B, o candidato C, e ele mostrar para o associado, o meu projeto para o clube, para 3 anos é esse, o outro mostrar, tudo, né? Porque o sócio der subsídio para a gente. Até mesmo, né, a turma aí que recrimina o conselho, que recrimina a diretoria, que não é a forma correta de administrar, que não é a forma correta de fiscalizar. Vamos lá, gente, vamos dar uma parcela de contribuição. Isso. Vamos lá montar a sua chapa. Mostra a cara nessa Tem chance de ganhar, ué, por que não? Se é 2 chapas, o conselho vai mensurar qual que é a melhor. Qual que traz mais capacitação técnica, administrativa, fiscal, né? Nós temos que trazer diretores capacitados. Então, a chance tem. Nós temos associado vários segmentos. Nós temos associado da engenharia, nós temos associado da parte contábil, nós temos associado da parte esportiva. Vamos lá, vamos participar. Não vamos só bater não vamos só chicotear não. Vamos montar chapas para concorrer. A hora está aí. Eu tenho um prazo suficiente para mim fazer os convites. Vamos lá, vamos levantar a bandeira, sou pretenso candidato à diretoria, vamos participar, vamos sim, mãe, por que não? Deixa eu dar minha parcela de contribuição, né? E eu tenho o compromisso seguinte, 4 anos, já fui diretor com o finado Jair dos Passos, né? Já fui diretor com o Marcelo Bonolo, agora fui para o outro lado, né? Fui como conselheiro e os meus 4 anos venceu, vou passar o bastão, vem outro participar. Eu acho que tem que ter aquela rotatividade, todo mundo tem que conhecer o Pica-Pau. Nós estamos falando agora, Pica-Pau tem uma área enorme, o associado não conhece. O associado conhece, são setores dentro do clube. O associado não conhece o nosso estatuto. São coisas fáceis. Muitas vezes ele cobra, né? Sem saber nada. Ele não conhece o nosso regimento disciplinar, ele não conhece o nosso regimento interno, são coisas básicas. Básicas. Dei uma sugestão para o presidente numa das nossas últimas reuniões, o João comprou um título, ele vai levar um estatuto, um regimento e um regimento disciplinar, para ele saber o que pode e o que não pode dentro do clube. Né? Isso aí, eu tenho que conhecer a minha lei de dentro da minha casa, porque se eu conhecer, muitas coisas eu modero. Né? Então, é uma situação assim, bem tranquila, né? Eu acho que o associado, vamos lá participar, vem participar com a gente. Eu teria o maior prazer de trazer um número considerável de pessoas que nunca experimentou uma diretoria. Teria o maior prazer de eleger, porque aí o conselho pode cobrar. Pode auxiliar, porque o nosso conselho é deliberativo e consultivo. Sim. Recrimino tem horas a diretoria, porque ela não manda nada, ela não consulta, muitas coisas ela não consulta, né? Mas agora, assim, as coisas estão mudando, nós estamos fazendo mais reuniões de perto, as consultas estão surgindo, não estão fazendo coisas, né? As coisas estão se ajustando, mas, né, estamos no final de um mandato aí. E o próximo que venha, vamos trazer gente nova, vamos trazer, como diz, sangue novo para participar, né?
Tá na hora da gente saborear um delicioso café top mineiro, top na qualidade, top no sabor. Pedidos pelo telefone 99904-6685. Café Top Mineiro é produzido na Fazenda Contenda, aqui no município de Araguari. É o puro sabor do café do Cerrado. Presidente Wesley, o clube tem ação para vender ou apenas joias? E quanto é que está custando uma ação de proprietário e uma joia? Na verdade, o clube não tem ação para vender. Nós temos no estatuto, que é um dos itens que, pelo tamanho, pela capacidade de crescimento que o clube tem, uma proposta é tentar melhorar esse quesito. Hoje nós estamos com 2.123 ações e no estatuto falaram que era 2.000, né, Bruno? 2.100. 2.100. 2.100. E as joias hoje nós estamos em torno de 700 e poucas a 800, com um limite máximo de 1.000. E o valor de uma joia dá em torno de R$ 2.900 e de uma ação em torno de R$ 7.000 a R$ 8.000. A joia parcela também. A joia, a joia tem um parcelamento, mas a ação no clube não tem como vender. Entendi. Certo. Só de terceiros, né? A pessoa muda de cidade, tudo aí oferece e vende, né? Mas nós estamos tentando fazer uma assembleia ainda esse ano para que o clube tenha um crescimento do tamanho que Araguari vai crescer. Ao todo, entre sócio proprietário e mensalista, o número total de sócios do clube hoje, Wesley? Hoje o total de sócios deve estar em torno de uns 3.000 direitos de joias, mensalistas especiais, em torno de 3.000. E com o total de dependentes chega em torno de 3.000, deve chegar em torno de 9.000 com dependentes. 9, 10 mil. Que é muito pouco pelo tamanho do clube, em área quadrada. Tá? Haja vista que alguns clubes da região aqui nossos são 18.000 associados. Então, e você disse números aí importantes, quer dizer que a área física do clube do Pica-Pau é maior do que do Praia? O Praia hoje tem 301.000 metros quadrados, que parabéns pela gestão e administração deles, eles fazem valer mesmo. O Pica-Pau tem 650.000 metros quadrados, praticamente o dobro. Ou seja, nós temos muito trabalho pela frente para fazer o clube crescer do tamanho da sua área. Outra coisa interessante que o Bruno falou foi a nova diretoria que possa vir. A diretoria atual está preparando toda uma migração. Então não tenham medo de colocar chapa. A diretoria vai querer dar todos os passos, um caminhamento, um apoio. A diretoria vai ajudar a próxima diretoria a fazer a migração com tranquilidade, com profissionalismo. Então tá bom, para fechar, queixas, reclamações, elogios, picapau.jurídico@gmail.com. Muito obrigado, presidente Bruno do Conselho, advogado brilhante, né? O Bruno Ribeiro. Muito obrigado, o empresário Wesley dos Anjos, que é o presidente da diretoria executiva, viu? Foi muito bom falar com vocês. Eu que agradeço, Jéssica, agradeço, Bruno, abraço a todos os conselheiros aí e estamos de braços abertos para ajudar tanto o associado quanto o Pica-Pau. Muito obrigado a todos. Até uma próxima vez, Bruno. Gerson, foi muito salutar essa oportunidade aqui, desses esclarecimentos que nós passamos, né? O pessoal pôde conhecer um pouquinho da minha pessoa enquanto presidente do Clube Pica-Pau, presidente do Conselho, né? Então, assim, o Conselho também está de braços abertos, né? Tem dúvidas, né? Assim, eu só quero que o associado entenda, né, as limitações do Conselho. O Conselho é um órgão fiscalizador, mas eu sempre vou ser legalista ao extremo. Sebastião Farias já falava isso de mim no pouco tempo que nós convivemos junto. Falou, agora o Conselho tem um presidente extremamente legalista. E eu sigo o estatuto. Eu não tomo conclusão precipitada nenhuma. Né? Então, essa oportunidade eu tenho a agradecer a vocês, de a gente poder transmitir um pouquinho, né, do que é o Pica-Pau, um pouquinho do que são as normas do Pica-Pau e o que a gente tem para o futuro do Pica-Pau. Eu só deixo como recado final, você associado que tem intenção de participar, monte sua chapa, a oportunidade está aí, você tem um tempo considerável de vir e integrar a diretoria e talvez, né, quem sabe com um trabalho bonito, amanhã você seja elogiado ao extremo, que demonstrou um trabalho de inteligência, que fez o nosso clube com a área de 600 e poucos mil metros quadrados transformar, né? Não numa joia, né? Mas num diamante do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, valeu. Web TV, aqui você se vê.